Cafeinada, a newsletter em áudio da Combate à Fraude. 5 dicas para diminuir a fricção no onboarding de usuários. A entrada de mais usuários na plataforma da sua empresa representa novas oportunidades de negócio, e por isso merece atenção por parte de desenvolvedores para que esse processo ocorra sem maiores atritos. A chamada fricção no onboarding costuma ser a grande responsável pelo aumento da taxa de desistência de usuários ao ingressarem em uma plataforma, gerando a perda de usuários ou clientes e trazendo impactos negativos para o seu negócio. Ciente disso, a Combate à Fraude traz no blog 5 dicas para você diminuir a fricção no onboarding de usuários. Confira e conte com a gente para implantá-las junto à sua empresa. Soluções para diminuir a fricção no onboarding. Tipificação de documento. Como o próprio nome sugere, a tipificação de documento é um processo de classificação de um documento conforme o seu tipo, o que evita que ocorram erros durante o envio de dados por parte do usuário e haja reprovação do mesmo em decorrência desse fato. Com o serviço de tipificação de documento, se você exigir uma foto do registro de identidade e o usuário se confundir e quiser enviar uma foto do cadastro de pessoa física, por exemplo, o próprio sistema vai impedir o registro e comunicar que aquele não é o documento solicitado. Trata-se de uma solução simples, mas capaz de evitar erros que podem criar uma situação de fricção e atrasar a aprovação do usuário. Use a ferramenta de OCR. OCR é uma sigla do inglês, Optical Character Recognition. Trata-se de uma tecnologia que serve para reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem. Neste caso, é o mecanismo que lê e interpreta o documento, extraindo seus dados para posterior análise. Nome, CPF, nome da mãe, data de emissão, etc. A principal vantagem do uso dessa ferramenta por parte do usuário está no ganho de tempo, uma vez que ele não vai precisar preencher longos formulários de cadastro, solicitando todas as informações contidas em um documento. A própria ferramenta de OCR vai fazer isso pelo usuário, diminuindo assim a fricção no onboarding. Exija menos documentos. Por falar em exigência de documentos, outro fator importante para não causar atritos com o usuário e aumentar a taxa de desistência no onboarding é exigir somente aquele documento que for realmente necessário, comumente o RG. Para se obter um maior número de informações sobre o usuário, há a alternativa de você fazer uso da nossa ferramenta de Background Check, que realiza buscas por informações como antecedentes criminais, histórico econômico e social, situação da CNH ou outros documentos. Assim, você consegue conhecer melhor seus usuários e monitorar dados importantes sem demandar ações extras por parte deles. Prefira a prova de vida passiva. Como o próprio nome já diz, a ferramenta de prova de vida quer provar a identidade do usuário. No caso da prova de vida ativa, o sistema é programado para solicitar movimentos pontuais do rosto e identificar quando o movimento estiver acontecendo, como um piscar de olhos, um sorriso e algum movimento de olho. Para a prova de vida passiva, é necessário apenas que o usuário esteja de fato de frente para a câmera no momento da verificação, sem a exigência de ações. Por mais que a prova de vida ativa pareça garantir muito mais segurança para a empresa, esses movimentos específicos podem causar fricção na hora da verificação, por vários motivos. O usuário pode ser incapaz de realizar determinada ação e ser rejeitado pelo sistema, ficar envergonhado ou até mesmo estar em público na hora do cadastro e ficar desconfortável em fazer as ações no momento. Monitore e diminua o SLA. O SLA configura-se como um acordo firmado entre as partes envolvidas na contratação e prestação de um serviço com o objetivo de transmitir segurança tanto ao contratante quanto ao contratado, no sentido de que ambos cumpram com suas responsabilidades. Na área de prevenção de fraudes, o termo está muito mais associado ao tempo de resposta ao cliente, que é de fundamental importância para diminuir a fricção no onboarding de usuários. Um exemplo de SLA seria o tempo de aprovação de um documento. Aqui na Combate à Fraude, para ganhar agilidade, fazemos uso de um processo semi-digital e partimos da premissa de que, se tudo ocorrer bem, o prazo máximo para análise automática é de 3 minutos. Porém, costumamos realizar o processo em menor tempo. Os 3 desafios do processo de captura de dados no onboarding digital. A captura de dados no onboarding digital pode até parecer algo simples aos olhos do usuário, contudo, na prática, configura-se em uma engenharia complexa que faz uso de muita tecnologia para observar diferentes variáveis e agilizar a realização de novos cadastros. Entretanto, para se garantir a eficácia do processo de captura de dados no onboarding digital, alguns desafios se impõem, com destaque para a qualidade da captura, a experiência do usuário e a segurança.
Nesse blog, explicamos por que é importante atentar para cada um desses pontos e como você pode evoluir no seu processo de captura de dados sem comprometer nenhum desses itens. Siga ouvindo para saber mais sobre o assunto. Qualidade da captura. O desafio aqui consiste na captura de fotos dos documentos de seus usuários com a qualidade necessária para o posterior envio à respectiva plataforma de análise e/ou armazenamento da sua empresa ou parceiro de negócio. Esses são alguns dos fatores que uma ferramenta de boa qualidade deve considerar nessa etapa de captura de dados no onboarding: estabilidade, luminosidade, orientação, enquadramento, nitidez e tipificação. A não observação desses fatores pode resultar em problemas capazes de atrasar o processo de análise e aprovação de usuários, tais como o envio de fotos sem a devida qualidade ou mesmo de documentos diferentes daquele que foi demandado pelo sistema. Experiência do usuário. Tão importante quanto a qualidade da captura é a experiência do usuário nesse processo de captura de dados no onboarding digital. Afinal, uma experiência negativa ao fazer uso da sua plataforma pode afastar os usuários e trazer prejuízos para o negócio que você representa. Nesse sentido, o desafio fica sendo o desenvolvimento de uma interface amigável e o mais intuitiva possível, como forma de evitar atritos com o usuário, obter agilidade no processo e chegar ao objetivo final do onboarding digital, a validação e aprovação do usuário. Entre as soluções que podem ser implementadas para garantir uma melhor experiência do usuário estão a tipificação de documentos e o OCR, Optical Character Recognition. A primeira consiste na identificação automática do documento acompanhada da emissão de avisos ao usuário, sobretudo no caso dele tentar registrar um documento incorreto ou o lado oposto ao que está sendo exigido. Isso possibilitará a correção a tempo de evitar que o mesmo seja desaprovado devido à ausência de informações. Já o OCR é uma tecnologia que serve para reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem. Nesse caso, é o mecanismo que lê e interpreta o documento, extraindo seus dados para posterior análise, como nome, CPF, nome da mãe, data de emissão e etc. Segurança. Assim como a qualidade da captura e a experiência do usuário são importantes, a segurança também não deve ser deixada de lado no decorrer da captura de dados no onboarding digital. Afinal, ainda que a captura ocorra com qualidade e o usuário fique satisfeito com a experiência, a ausência de medidas de segurança abre brechas para que fraudadores se passem por outras pessoas. Por isso, ao adquirir ou desenvolver um serviço de onboarding digital na sua empresa, é preciso atentar para a necessidade de incluir ferramentas de prevenção à fraude, como a biometria facial e a documentoscopia e validação de documentos. A biometria facial permite fazer um comparativo entre a selfie solicitada ao usuário, o documento apresentado no onboarding e informações armazenadas em bancos de dados públicos e privados. Já a documentoscopia auxilia na validação da veracidade de um documento, analisando até mais de 200 pontos e as suas diversas variáveis regionais. Qual a solução ideal? Diante desses 3 desafios que envolvem o processo de captura de dados no onboarding digital, você pode estar se perguntando: qual solução combina qualidade de captura, experiência do usuário e segurança em um só lugar? Pois saiba que você encontra tudo isso na nossa solução Combate à Fraude, que soma todas as funcionalidades do produto de automação e onboarding, mais a biometria facial, a documentoscopia semidigital e a validação de documentos. O conjunto de operações da automação e onboarding da nossa empresa inclui captura do documento, RG ou CNH, tipificação automática, OCR, consulta na Receita Federal, de óbito, regular ou irregular, prova de vida e face match. Aliado a isso, cabe ressaltar a qualidade do nosso Software Development Kit, SDK, ou seja, do nosso conjunto de ferramentas e programas utilizados por desenvolvedores como base para construir algo de acordo com a sua necessidade. Com a Combate à Fraude, apesar de você estar contratando uma solução externa, você terá a opção de customizar sensores, fluxo de captura, cores, layout, máscaras, mensagens, uso do Analytics, tempo para botão de captura manual,
configurações de rede, resolução e compressão das capturas. Ficou interessado em saber mais ainda sobre a nossa solução? Clique no link na página do post e solicite uma demonstração da ferramenta Combate à Fraude. Account Takeover, ATO. Saiba o que é e como evitar a invasão de contas. Recorrentes vazamentos de dados têm deixado os brasileiros em alerta. Esse tipo de ação, comumente com foco nas senhas, tem um objetivo bem específico: a prática de account takeover, que pode oferecer riscos às pessoas físicas e jurídicas. Além disso, a disposição de senhas possibilita invasões simultâneas e difíceis de serem mapeadas. Não apenas as vítimas precisam estar atentas, como empresas de todos os segmentos que possuem usuários com senhas e acessos a algum sistema, sejam eles clientes ou colaboradores. O que é account takeover? Em uma tradução literal, o termo account takeover significa roubo de contas, e é exatamente isso que acontece. Quando, através de phishing ou outro tipo de golpe, pessoas indevidas acabam tendo acesso a senhas de contas bancárias, de e-mail ou aplicativos e fazem ações não autorizadas, é considerado um account takeover. O grande perigo é que os account takeovers geralmente afetam várias contas de um único indivíduo, pois quando o criminoso tem acesso a uma senha, inicia a tentativa de invasão de diversas outras, já que, por padrão, os usuários costumam usar a mesma senha em vários lugares diferentes. Os tipos mais comuns de account takeovers envolvem o setor financeiro, com invasão em contas e transferências indevidas para contas de terceiros. Por isso é tão importante que as instituições possuam diferentes autenticações de segurança para os usuários. Roubo de identidade e account takeovers. Os atos de account takeover são facilmente confundidos com outro crime também muito comum no ambiente digital, o roubo de identidade. No caso desse segundo, os criminosos usam dados pessoais de uma pessoa para se passar por outro e tirar vantagem, abertura de conta, aquisição de crédito, limites e outras vantagens. No caso do account takeover, o criminoso invade e rouba dados ou dinheiro de contas e cadastros já existentes, podendo oferecer um prejuízo ainda maior aos envolvidos. Geralmente, esse tipo de crime é difícil de rastrear e o criminoso age super rápido. Uso das senhas vazadas em account takeovers. Mesmo que as senhas vazadas tenham relação apenas com e-mails, isso oferece um grande risco. Geralmente, e-mails estão vinculados a diversos outros serviços em aplicativos, e é ali que o usuário recebe códigos de confirmação e afins. A orientação é que os aplicativos sugiram a substituição de senhas imediatamente e contem com o sistema de autenticação. O vazamento de senhas dá um acesso muito mais imediato às contas pelos criminosos, pois ali já há a existência de uma conta com dados pessoais e valiosos. No caso do vazamento de dados, os criminosos podem se passar pela vítima e tentar criar contas falsas, mas a ação pode demorar mais. Por isso, o vazamento de senhas pode ser ainda mais prejudicial. Como não há como o usuário saber se sua senha foi vazada, o ideal é uma substituição constante de senhas e o uso de um sistema de autenticação, já disponível na maioria das ferramentas. Isso é um forte diferencial para aplicativos e ferramentas, já que oferece uma maior segurança e tranquilidade aos usuários. Como as empresas podem oferecer segurança contra ataques de ladrões de contas? A utilização de ferramentas de autenticação que vão além das senhas estão sendo cada vez mais comuns e necessárias. Esse tipo de ferramenta oferece à empresa a possibilidade de escolher ações dentro de uma variedade, configurando políticas. As MFA, Multi-Factor Authentications, podem monitorar desde a localização do acesso à conta quanto o aparelho pelo qual o usuário está tentando login. Ações que fogem do padrão acionam um sistema de segurança e novas verificações podem ser exigidas. Os tipos de autenticação variam do envio de códigos para e-mail ou telefone cadastrados previamente pelo usuário à verificação da face já registrada por autenticação facial ou ainda através da impressão digital do usuário. Ainda vale dizer que as empresas precisam manter os dados dos seus usuários sempre atualizados e verificados, para que eles não tenham problema caso o sistema seja acionado.
E-mail desatualizado, telefone em falta no cadastro, selfie não enviada ou impressão digital não cadastrada podem bloquear a entrada do usuário e gerar um desconforto. É claro que esse desconforto não se compara à possibilidade de uma account takeover, mas manter os dados em dia pode oferecer uma experiência muito mais agradável ao usuário. O que é e como funciona a MFA, autenticação multifator? Você e o seu negócio estão preparados para se proteger contra a ameaça digital da invasão de contas, a chamada Account Takeover, ATO? Sem dúvidas, esse é um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas e seus usuários nos dias atuais, devido à série de problemas e prejuízos que se pode ter com contas invadidas. Neste blog, porém, mostramos que a tecnologia de Multi-Factor Authentication, MFA, em português autenticação multifator, pode ser uma aliada do seu negócio para ajudar na proteção dos seus usuários. Basta seguir ouvindo para descobrir o que é essa tecnologia e como ela funciona na prática. Entenda a autenticação multifator. De forma resumida e simples, a autenticação multifator consiste na exigência de informações adicionais para provar que um usuário é quem diz ser. É aplicada antes da realização de uma determinada ação dentro de uma plataforma ou aplicativo, como o próprio acesso à conta ou uma ação específica como a realização de uma transferência monetária. Assim, ao fazer uso da MFA, se uma senha for comprometida, por exemplo, os ladrões teriam que romper pelo menos mais uma barreira para conseguir ter acesso à conta do alvo ou realizar ações específicas, o que torna muito mais difícil qualquer tipo de ação criminosa. Nesse tipo de tecnologia, por sua característica multifator, as credenciais de autenticação precisam vir de duas ou mais categorias diferentes. São elas: algo que você tem, smartphone, documento de identificação e chave do carro; algo que você sabe, nome, segredo, senha; algo que você é, um biométrico como sua face. Ou seja, o produto traz muito mais segurança no sentido de garantir que uma conta não será roubada e, em consequência, gerar prejuízos ao seu cliente. Trata-se de um instrumento importante de proteção, pois o nome de usuário e senha são relativamente fáceis de serem hackeados e comumente são utilizados de forma repetida para acessar diferentes contas, o que amplia as chances de ataques. Os benefícios da autenticação multifator. Além de evitar roubos de conta e prejuízos financeiros para os seus clientes e a sua empresa, o que por si só já justificaria o investimento nessa tecnologia, a autenticação multifator traz alguns outros benefícios. Ela pode ser encarada também como um reforço às políticas de compliance da sua empresa, pois representa a ampliação do seu compromisso com a proteção de dados dos usuários. Aliás, é importante ressaltar que isso está longe de ser uma questão menor para o brasileiro. Uma pesquisa do site Reclame Aqui, divulgada em 2019, mostrou que 88,6% dos consumidores se preocupam com o uso de seus dados pelas marcas. Nesse sentido, a adoção de medidas de segurança como o uso da autenticação multifator é bastante positiva também como forma de obter mais confiança dos usuários com o seu sistema e, assim, gerar um sentimento de satisfação entre eles. Contudo, aqui vale lembrar a importância de você contratar um serviço que permita configurar autenticações de baixa fricção, como forma de evitar atritos com o usuário, o que passa também pela escolha de um produto de fácil integração e com configurações simples para acesso ao seu painel. Conheça o Kafka Identity. O Kafka Identity é a solução de autenticação multifator da empresa Combate à Fraude. Por meio das validações do Kafka Identity, você garante mais segurança aos clientes da sua empresa, evitando o roubo de contas e prejuízos aos seus verdadeiros donos. Para isso, nós da Combate à Fraude fazemos todas as validações seguindo os métodos da biometria digital, possibilitando aos nossos clientes configurarem as políticas de autenticação de acordo com seus negócios. As políticas de autenticação representam a forma com que configuramos as validações que serão feitas no momento em que for realizada uma ação em que há necessidade de autenticação. No Kafka Identity, você encontra 3 métodos passivos que funcionam em segundo plano e não demandam nenhuma ação do usuário. São eles: dispositivos, captura dos dados do dispositivo, modelo, marca do modelo, sistema operacional e a data ou hora. Localização, o uso de um serviço próprio de geolocalização para identificar de onde o usuário fez a sua primeira autenticação. A partir disso, torna-se possível estipular um raio de onde o usuário consegue autenticar sua identidade. Redes, coleta do IP, provedor e data ou hora de qualquer autenticação feita pelo usuário. Além disso, há 3 métodos ativos que demandam algum tipo de ação por parte do usuário. São eles: face, captura de uma selfie do usuário seguida de uma análise de segundos para verificar se a face enviada coincide com a face já existente na base. SMS,
Envio de um SMS com um código para que o cliente valide esse código no seu aplicativo. E-mail. Envio de um e-mail com um código para que o cliente valide esse código no seu aplicativo. Importante: a política de autenticação do Identity é criada diretamente no painel do produto e configurada pelo próprio cliente. Retrospectiva 2021, o ano para combate à fraude. A chegada do fim de ano representa sempre uma oportunidade de realizarmos um balanço das nossas caminhadas até aqui e realinharmos as nossas trajetórias para alcançar os objetivos que tanto almejamos. Ao chegarmos ao fim de 2021, aqui na Combate à Fraude, a retrospectiva de mais esse ano nos faz ter a certeza de que estamos no caminho certo e de que muitas coisas boas ainda estão por vir. Em apenas pouco mais de 2 anos, saímos do zero com o objetivo de criar uma solução integrada para a prevenção de fraudes de identidade. E hoje, nós nos orgulhamos de já figurar como uma referência no setor, atendendo grandes players do mercado, como o Magalu, o BRB, o iFood e a Sky. Na sequência, apresentamos um compilado de dados e fatos que mostram como foi o ano de 2021 para a combate à fraude e servem de estímulo para seguirmos em frente na busca de mais resultados positivos para a nossa empresa, os nossos clientes e colaboradores. Confira. Mais de 9 milhões de execuções. Esse foi o número de análises individuais realizadas no ano 2021 junto às diferentes soluções ofertadas pela Combate à Fraude. O destaque fica por conta do uso do produto Combate à Fraude, que contabilizou 5.572.509 documentos analisados, sendo 2.226.819 apenas na documentoscopia. Menos R$500 bilhão em fraudes. Em 2021, evitamos cerca de 80 mil fraudes, capazes de gerar quase R$500 bilhão em prejuízos, considerando o custo médio de R$6.000 por fraude. Os tipos mais comuns de fraudes de identidade foram foto forjada ou sobreposta e formulário forjado. 50 novos clientes. Aumentamos em 50 o número de clientes que fazem uso de pelo menos uma das soluções da Combate à Fraude, com destaque para as áreas de bancos e fintechs e de delivery e transporte. Mais de 180 colaboradores. Estamos em constante expansão e em 2021 chegamos ao número de mais de 180 profissionais distribuídos por diferentes setores e partes do Brasil. Great Place to Work. Crescemos em quantidade, mas sem deixar de nos preocupar com a construção de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. O resultado desse trabalho foi a conquista inédita da certificação Great Place to Work, de novembro de 2021 a novembro de 2022, que reconhece os melhores ambientes de trabalho em 109 países ao redor do mundo. Lançamento de novo produto. Em 2021, a Combate à Fraude seguiu trabalhando no aprimoramento dos seus produtos e apresentou ao mercado a sua solução de autenticação multifator, o CAF Identity. A tecnologia consiste na exigência de informações adicionais para provar que um usuário é quem diz ser. Reforço das ações de marketing. O ano também foi de estreitar as nossas relações com clientes e o público em geral por meio de diferentes ações de marketing digital. Além da já tradicional comunicação por canais como as redes sociais, o e-mail e o site, demos início à realização de webinars mensais, o CAF Meets, e criamos 2 podcasts, o CAF e a Cafeinada, sempre com o objetivo de ajudar o nosso público a fazer da internet um ambiente mais seguro para as suas empresas e os seus clientes. E para 2022? O nosso desejo é continuar ampliando os nossos resultados, mas sem nunca esquecer do nosso propósito: construir uma internet mais segura para a sua empresa. Neste novo ano, faça como os nossos clientes e proteja a sua empresa de fraudadores de identidade desde o processo de onboarding, com soluções pensadas para a necessidade do seu negócio. Cafeinada, a newsletter em áudio da Combate à Fraude.